Hoje nós temos a grata felicidade de sermos presenteados com a palestra da nossa querida irmã, trabalhadora da nossa casa, Cristina Okida, que vai falar sobre qual é a tua fé. Por favor. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver hoje e sempre. Eu vou mostrar os livrinhos, porque quem tiver depois interesse em adquirir, tá lá na nossa livraria, lá no cafezinho, aí pode aproveitar e tomar um cafezinho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o Consolador pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros, aí muita gente conhece Nosso Lar 2, Os Mensageiros, né, pelo filme, mas tem o livro é muito legal, muito interessante também, e Jesus no Lar, que o Mensageiros pelo Espírito de André Luiz, psicografia do Francisco Cândido Xavier, e Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Neio Lúcio. Então, como o nosso irmão Renato falou, eu faço uma pergunta: qual é a sua fé? Eu vou começar falando da passagem que está no capítulo 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que também está nos Evangelhos de Jesus, em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 19. Eu não vou ler, eu gosto mais de contar a história, acho que eu sou meio mineira, gosto de causos. Então, veio um homem e se pôs de joelho diante de Jesus e pediu a ele que curasse seu filho, que era lunático. E aí Jesus pergunta: mas você não procurou os meus discípulos? Ele falou: pois é, Jesus, eu procurei os seus discípulos e eles não foram capazes de curar. Aí Jesus dá uma bronca, né, na turma e diz assim: geração de incrédulos, homens de pouca fé. E pediu para que o homem trouxesse o filho até ele. Jesus fez uma prece e curou o seu filho, afastando os espíritos malignos que atormentavam esse moço, né? A gente pode trazer para os nossos dias uma pessoa que sofre de uma doença mental, normalmente é um médico ostensivo que tem entidades na sintonia dele com as entidades que atrapalham o seu raciocínio. Aí eu vou fazer uma observação. Aí ele curou, e aí os discípulos perguntaram: mas por que a gente não pôde curar? Aí Jesus responde: porque a fé, a vossa fé foi pouca. A fé não precisa ser muito grande, basta que tenhamos fé. A fé é semelhante a um grão de mostarda. Vocês conhecem um grão de mostarda? É do tamanho da cabeça de um alfinete. Sabe aquele alfinete de espetar? A cabecinha dele redondinha? Um grão de mostarda é muito parecido com aquele tamanho. E ele dá um arbusto com mais de 2 metros de altura. Porque assim, a gente diz que toda semente, ela contém a árvore toda. Então, se uma semente minúscula tem uma árvore gigante com mais de 2 metros de altura, é porque ela tem muita fé. Então, Jesus compara a isso. E ele diz que a gente poderia transportar montanhas. Vou fazer uma análise disso tudo. Primeiro, Jesus curou o lunático. Vocês acham que o lunático ficou curado? O que vocês acham? Sim ou não?
Pode fazer com a cabeça, assim. Tem gente que fala que sim. Depende, né? Se o lunático, ele for uma pessoa que Jesus curou, afastou aquelas entidades que faziam com que ele caísse no fogo, né? A história diz isso, no fogo ou na água. Então ele ficava alucinado e ia tropeçando em tudo que era coisa e se machucava muito. Jesus curou. Como Jesus ressuscitou Lázaro. Como Jesus curou aquela mulher que tinha o fluxo. Mas depende se a gente mantiver a nossa fé. Jesus curou. Ele manipulou os fluidos, né? Que hoje a gente sabe pela ciência e pelo espiritismo, né? Que o espiritismo nos trouxe muitos esclarecimentos, que Jesus, na verdade, ele sabia manipular os fluidos, o fluido cósmico, para poder trazer bons fluidos para aquele espírito, iluminar aquele espírito, e tinha autoridade, pela sua superioridade espiritual, tinha autoridade sobre qualquer entidade espiritual, seja ela demônio ou não, né? Então, agora, a questão de um lunático ficar curado dependeu dele, como se diz o ditado, né? Lázaro morreu depois. A mulher, será que ela não voltou a ter fluxo? Porque se ela perdeu a fé dela, provavelmente voltou a estaca zero. O lunático, se ele não mantiver o equilíbrio, não tiver o esclarecimento, ele volta a ter alucinações e cair no fogo e cair na água, né? Essa é a primeira questão. E aí Jesus diz assim: se vocês tiverem fé, vocês vão transportar montanhas de um lugar para o outro. Mas essa montanha, ela tem um significado, né? Essa montanha, ela pode ser as dificuldades, não precisa ser um monte de terra, uma montanha física, mas essa montanha, Jesus mostra que nós podemos ter dificuldades, resistências, má vontade, preconceitos, interesses de ordem material, egoísmo, cegueira, fanatismo, né? Tem gente que é fanático pelo time de futebol, né? Não importa se o time é bom, se o time não é bom, a gente não deixa falar mal do nosso time. Por que a gente torce por aquele time? Às vezes a gente nem sabe, mas a gente torce. Então, esse monte, ele pode ser os obstáculos que a gente tem de diversas variáveis, né? E que atrapalham muitas vezes o nosso processo evolutivo. Agora, a fé, a crença definitiva, raciocinada, ela é robusta, ela é perseverante, ela traz recursos energéticos para nós, energia e recursos de força, de coragem, para vencer qualquer obstáculo. Ou a fé, ela pode ser vacilante. A fé da incerteza, da hesitação, que muitas vezes, tem muitas pessoas, não sei se vocês conhecem, eu conheço algumas, que não têm nunca certeza de nada, mas que qualquer coisa que alguém diga, ela acredita, e às vezes ela cai até no conto do vigário, né? Não sei se aqui fala o conto do vigário, eu sou paulista, não sei como é que fala aqui. Como é que fala aqui? Conto do vigário, é conto do vigário mesmo? Então, essas pessoas, elas podem ser derrotadas por gente que ludibria, inclusive nas redes sociais, que hoje em dia tem muita gente. Se a pessoa ela não tem uma firmeza de fé, ela pode ser avassaladora para essa pessoa. Então, não é uma condição só do lunático, né? É de todos nós. Então, Jesus, na sua superioridade moral, ele pôde encaminhar os obsessores e fazer com que eles pudessem ser orientados lá no plano espiritual. Hoje a gente sabe disso, naquela época não era assim, né? Então, por conta disso, aconteceram muitas distorções com relação à fé.
E a doutrina espírita, ela traz assim uma certeza pela fé raciocinada, né? Não simplesmente eu acredito. Também não é que nem sendo São Tomé, né? Ver para crer. A fé raciocinada, ela nos traz uma certeza. O que é uma fé raciocinada? É uma fé lógica. Eu não acredito em qualquer coisa, eu preciso estudar, pesquisar, analisar, conversar com outras pessoas. E aí eu estudo, e foi permitido isso, a fé raciocinada, com o advento do Espiritismo, porque até então você não tinha a ciência junto com as informações que a espiritualidade vieram nos trazer. Então a espiritualidade nos trouxeram os ensinamentos de como é a vida espiritual, como é a vida lá no outro plano, mas também como é o universo, são as leis da natureza, e isso nos deu a certeza de que os fluidos existem. Hoje a gente sabe, né, que o fluido cósmico, ele faz parte do universo, ele forma todas as coisas, né, que a ciência chama de energia escura, matéria escura, seja lá o que for, mas hoje a ciência consegue comprovar que existe manipulação de fluidos. Eles podem ser benéficos ou não, depende de quem, depende do nosso pensamento. Pensamento é tudo, energia é tudo, né? Então, gente, por exemplo, né, na doutrina espírita, Jesus mostra, como eu falei lá no começo, da manipulação dos fluidos. E ele pôde encaminhar todos os espíritos que estavam ali em volta do homem lunático. Mas a gente pode receber ou não essa ajuda continuamente. Por exemplo, a mulher do fluxo, ela tinha tanta fé que Jesus ia curá-la, que ao tocar o seu manto, não sei se vocês lembram dessa história, ao tocar o manto de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 9, versículo de 18 a 26, e em Lucas, capítulo 8, de 40 a 56. A hora que ela tocou o manto de Jesus, porque a multidão estava em volta de Jesus, ela não conseguia chegar, ela se atirou no chão, rastejou e conseguiu encostar só na barra do manto. E ela foi curada, e ela saiu gritando pelas ruas que ela tinha sido curada, porque ela tinha tocado o manto de Jesus. E ele, ao mesmo tempo, com aquela multidão em volta, ele pergunta para os discípulos: quem me tocou? Ele falou assim: como que a gente vai saber? Tem tanta gente aqui. Ele falou: não, alguém me tocou e uma virtude saiu de mim. Porque Jesus sabia que o fluido cósmico dele foi para algum... O fluido que ele emanava foi para algum lugar, né? Então, gente, no aspecto religioso, nós temos dois tipos de fé, como a gente falou. Tem a fé raciocinada e a fé cega. Por isso que eu fiz a pergunta no começo. Qual é a sua fé? Então, os dogmas nos trazem, nas diferentes religiões, os seus artigos de fé. O que vem a ser artigos de fé? As crenças essenciais, a linha mestra que determina como vai ser aquela religião. A maioria delas faz com que eu tenha os dogmas, e se você não acredita, você não faz parte do grupo. Não é assim? No Espiritismo, uma coisa é um pouco diferente, né? Você pode frequentar a Igreja Católica, pode frequentar outras denominações religiosas, porque ninguém tem na testa escrito eu sou espírita. Espírita, na verdade, é uma condição de postura, né? O espírita, ele se mostra espírita pelas posturas que ele tem na vida. Então, a fé cega, ela ouve, acredita e aceita, sem controle nem raciocínio, sem reflexão, sem justificativa e sem estudo. Simplesmente ela acredita. Ela não quer saber se é falso ou verdadeiro. Não se preocupa com as evidências, se está
de acordo com a nossa razão, com a lógica, e isso muitas vezes leva ao fanatismo. A gente conhece muita gente que, quando é defrontado a raciocinar, quando a gente começa a conversar com essa pessoa e diz para ela assim, mas e isso, e aquilo? Como que é na sua religião? É assim, mas a ciência já comprovou isso, já comprovou aquilo, tarari, tarará. Aí a pessoa fica muito nervosa, bate o pé, repete as coisas que ela aprendeu, né? Ela verbaliza repetindo as coisas que aprendeu e fala que você está possuído e vai embora, né? Não é assim? Ao passo que a fé raciocinada, ela se baseia no entendimento e na razão. Não é simplesmente acreditar. Ela se constrói através de muito estudo, da reflexão, da análise crítica, como eu já disse, e sempre buscando o conhecimento mais aprofundado e mais abrangente para explicar todos os fenômenos que existem no mundo e que sejam plausíveis, que façam parte da sua lógica. É uma coisa que a gente sempre diz no Espiritismo: se alguém vem aqui no microfone dizer alguma coisa, vá pesquisar se é verdade, né? Vá buscar nos livros, vá buscar onde for necessário, nas fontes, nos livros da doutrina espírita, se é lógico. Vá procurar na ciência também se é lógico. Então, ela se constrói, né? A fé raciocinada, ela é construída. Não é simplesmente alguém que te impõe esse pensamento. Então, todos nós aqui temos, como sempre é dito nas casas espíritas, todos nós somos detentores do livre-arbítrio. Então, vamos recapitular mais uma vez. A fé raciocinada busca a razão pelo conhecimento constante, não teme questionamentos. Então, se alguém nos questiona, a gente vai buscar se está certo ou não está certo. Ela é construída e ela se solidifica com a nossa certeza de que nós estamos no caminho certo. Ninguém nos impõe, ninguém nos coloca uma... Não falam? Imposição. Não, nos coloca um negócio no pescoço aqui, uma correia. Então, e ela promove principalmente o crescimento pessoal. Muitas pessoas que a gente conhece, que chegam numa casa espírita, às vezes cabisbaixo, triste, e com o passar do tempo, vindo assistir as palestras, tomando os passes, estudando, vai mudando a sua face, porque ela começa a compreender a questão do sofrimento, a questão da lei da ação e reação, a questão de todas as coisas que nos acontecem nesse mundo e por que nós estamos aqui, né? Por que existem, se existem mundos mais felizes, na própria prece, né? Dos mundos habitados, se fala nos mundos habitados, nos diferentes mundos do universo. Então a gente pesquisa, hoje a ciência está bem avançada e sabe que existem milhões e bilhões de planetas e seria muito desperdício de Deus ter só um planeta Terra habitado, né? Então, o Espiritismo valoriza essa fé raciocinada e a própria evolução de cada um de nós, porque todos aqui estamos para crescer, evoluir e sermos cada vez melhores e caminhar para a felicidade. Isso que é importante. Então, um planeta desse, com dificuldades que a gente está vivendo, a gente tem futuro. A gente tem um futuro se nós modificarmos os nossos pensamentos e procurarmos ter uma fé no futuro, a certeza de que as mudanças pessoais vão contribuir para as melhorias do planeta e para a nossa própria felicidade no futuro. E aí nós adquirimos autoconfiança e sabemos com calma por que acontece, temos mais paciência para enfrentar as vicissitudes. Aí eu vou contar uma historinha que mostra o que a fé cega faz com uma pessoa. Está no livro Os Mensageiros, como eu falei para vocês,
e existem alguns personagens. Então, Aniceto, que é um instrutor ministro das comunicações, ele monta uma equipe, entre eles está André Luiz, que ele é um curioso do mundo espiritual, né, é o repórter do mundo espiritual, e eles vão até o posto do posto de socorro da colônia do Campo da Paz, aonde existe um casal, Ismália e Alfredo. Só para questão de curiosidade, Alfredo, ele é o instrutor deste posto de socorro. Esse posto de socorro, ele fica no umbral, né? Todo mundo já ouviu falar do umbral, né? Aquela região que a gente vai se está muito desequilibrado quando desencarna. E eles são levados para esse posto porque estão em condições péssimas. E aí essa equipe vai visitar, e Alfredo, ele foi o marido na terra de Ismália, que acreditou num amigo da onça, vamos dizer assim, né? Que queria conquistar a esposa dele, como ele não conseguiu, porque ela era uma mulher muito correta, ele lança uma calúnia, diz que ela se ofereceu para ele, e o Alfredo abandona ela morre na penúria, com tuberculose. Só que quando chega no plano espiritual, ele fica por muito tempo perdido, ele reconhece que errou, porque aí ele fica sabendo a verdade lá no plano espiritual, porque no plano espiritual, não sei se vocês sabem, a nossa visão amplifica, né? A gente fica sabendo muitas coisas que a gente às vezes não sabe aqui. E lá, ele fica sabendo, mas ele vai procurar Ismália, e Ismália já está num plano superior, porque ela conseguiu perdoar, ela conseguiu vencer todas as vicissitudes e se elevou. Mas ela periodicamente vai auxiliar ele lá, por amor, ela vai auxiliar ele nesse campo da paz, nesse posto do campo da paz. Bom, vamos à história, para não delongar muito. Então, André Luiz fica muito surpreso quando ele entra numa das câmaras, e lá tem 2.000 espíritos, 2.000 espíritos, gente, com feições cadavéricas, dormindo profundamente. Aí ele pergunta, mas o que é isso? André Luiz pergunta, o que é isso? Aí o Alfredo explica que são irmãos que são muito infelizes e que, ao morrerem, esperavam o julgamento final. Né? Não tem algumas religiões que dizem que vai esperar no túmulo, dormindo, o momento do julgamento final? São esses espíritos que estavam lá. Foram socorridos, trazidos do cemitério e levados para essa colônia de tratamento. Para quê? Eles recebem alimentação, alguns medicamentos, água fluidificada, olha que bacana, água fluidificada, gente, é bom, viu? Passes e algumas vezes sopros curadores, que a gente conhece, mas aqui na Terra a gente não utiliza. E eles são magnetizados porque eles têm pensamentos muito negativos, eles sabem que erraram muito, sabem que foram fanáticos, mas eles querem continuar com seu fanatismo. E aí o André Luiz pergunta assim, mas o que vai acontecer com esses espíritos? Ele fala, muitos deles, com o passar do tempo, com esses passos, com esses remédios, com essas águas fluidificadas, eles vão melhorar um pouquinho e eles vão ser novamente reinseridos na reencarnação, para que eles possam aprender a ser raciocinado. Aprender que é preciso não só ter fé, mas buscar a verdade. E aí ele conclui, o Alfredo, a fé sincera é ginástica do espírito. Agora eu vou ler porque não tem condições de falar o que ele falou. Quem não exercita de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificada, encontra-se mais tarde sem movimento, paralisado. Então, gente, isso traduz para nós o que é a gente acreditar
nas coisas sem buscar a veracidade delas, né? Por isso que a doutrina espírita nos convida sempre a estudar e buscar sempre mais e mais as verdades espirituais. Então, pela explicação dos benfeitores, é muito importante essa fé para o nosso desenvolvimento espiritual, essa fé lógica, raciocinada. E no campo da alimentação, no campo religioso, a fé cega ela foi alimentada por muitos séculos. Por isso que muitas crenças que a gente tem hoje não vieram de agora, vieram pela ignorância de muitos, pela detenção de poder de alguns que propalaram dogmas religiosos de artigos de fé, como a gente diz, e as pessoas, pela própria evolução, né, pela própria dificuldade do desenvolvimento científico, cultural, essas pessoas só tinham aquela fé para seguir. Foi importante para nós? Foi, porque a gente foi vendo as distorções com o passar do tempo, e hoje a gente não aceita qualquer coisa, né? Hoje a gente prefere uma fé lógica, uma fé raciocinada, uma fé que nos traz as verdades, e não aquelas que são impostas sem explicação nenhuma, né? Por que eu não vou para o céu? Por que eu vou para o inferno? Porque vai. Não é assim, né? Mas a doutrina espírita, ela nos trouxe essas verdades para que a gente pudesse ficar livre da tirania, da submissão, das prescrições que eram feitas para que nós pudéssemos conquistar os céus, né? E também mostraram que não existe milagre. O milagre está em nós, pela nossa fé, pela nossa força, para que nós possamos sempre entender que existe um plano espiritual que nos assiste, né? Sempre é falado aqui na frente o nosso mentor Ismael, que cuida da nossa casa. Cada um de vocês tem o seu mentor, que cuida de cada um, que auxilia, mas ele não pode ferir o livre-arbítrio de ninguém. Ele só pode dar conselho, mas quem tem que mudar é você. Quem tem que ver o que é bom, o que é ruim, é você no final. Então, às vezes nós nos deixamos influenciar por pensamentos negativos, por sentimentos negativos, e muitas vezes não escutamos aqueles que nos querem bem. Às vezes não são os espíritos que estão desencarnados, às vezes são os nossos familiares, os nossos amigos, que falam: olha, pessoa, não é assim, você precisa raciocinar, você precisa melhorar esse pensamento, né? Aquele bom amigo, ele sempre nos aconselha. Então, a partir do momento que a gente tem essa certeza e que a gente muda o nosso interior, a gente sabe que a gente é assistido o tempo todo e que quando a gente precisa fazer uma prece, a gente sabe que vai ser ouvido. Às vezes a gente não é ouvido por aquilo que a gente quer, mas por aquilo que a gente precisa. Então Deus vai nos responder sempre com o que a gente precisa. Muitas vezes não é como a gente quer. Aí eu vou ler um trechinho do livro do Consolador, que ele fala sobre a fé. Emmanuel fala sobre a fé, né? Está na questão 354. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude
de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido, traduzindo a certeza da assistência de Deus. Ela exprime a confiança que se sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa humildemente redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera dos discípulos relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. E Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, né, esse que eu acabei de citar, ele arremata dizendo assim, sobre a serenidade e a fé que a fé real proporciona. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, que todos nós possamos atingir o objetivo visado pela nossa fé, pela nossa vontade de aprender mais, pela nossa capacidade de questionar e buscar a verdade. Então, a nossa caminhada ela vai se fortalecer e a nossa jornada não é sozinha, né? Nós estamos aqui nesse planeta sozinhos. Nós temos uma coletividade e nós estamos unidos pelos pensamentos que nós emitimos. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico e esse fluido cósmico também transmite nosso pensamento e chega até Deus. Então, nós podemos nos livrar das curvas do caminho, abreviar a nossa jornada para uma felicidade maior, se a gente buscar com fé a nossa transformação pessoal. A gente precisa lembrar que nós não vamos mudar ninguém, nós vamos colaborar para que essa pessoa reflita, mas cada um vai mudar a si mesmo. Então, essa é a receita da superação, né? Só para a gente encerrar, para a gente ver que às vezes não é como a gente quer, mas como Deus manda, eu vou contar uma historinha desse livro Jesus no Lar. Chama Resposta Celeste, a lição 28. Então, o socorro, ele mostra que o socorro é necessário, não é aquele que queremos, mas é aquela intercessão que necessitamos. Então, a história, quem pede para Jesus contar é Bartolomeu. Bartolomeu era um dos 12 discípulos e ele pregou o Evangelho de Jesus na Índia, na Mesopotâmia, que é a atual Síria, na Turquia, no Kuwait e no Irã. Ele disseminou a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus nesses países. E ele pede, suplica para Jesus como a gente faz as súplicas para que a gente receba essas súplicas do alto. Aí Jesus conta uma história assim, que tinha um instrutor, é curtinha a história, tá, gente? Tinha um instrutor que ele fazia o que Bartolomeu fazia, né? Andava de cidade em cidade levando as verdades divinas. Só que ele caminhava sempre sozinho com um cão. E naquele dia ele resolveu partir em viagem, ele ia a pé. Partir em viagem no finalzinho do dia. Então, o que aconteceu com o passar do tempo? 1 hora, 2 horas depois. Ficou escuro. E naquela época não tinha luz, né? Então, ele ficou num breu total e falou, eu preciso me abrigar, porque eu estou correndo perigo, né? E pediu a Deus que o encaminhasse com segurança para ele achar um local para ele dormir, descansar um pouco. E aí ele olhou, ele viu uma cova, um buraco, né? Uma cova. Falou, é ali é bom. Aí ele foi entrar, veio um enxame de insetos e começou a picar ele, o cachorro saiu correndo. O cachorro deixou ele sozinho mesmo. Falou, e agora? O que eu faço? Vou procurar outro lugar. Aí foi e olhou assim, tinha uma ponte e do outro lado ele viu assim um campo todo branquinho. Ele falou, deve ser trigo, algodão, alguma coisa assim. Eu vou por lá, deve ser bom.
vou passar ali e vou me esconder, né, no trigal, no algodoal, sei lá. E foi. Quando ele estava pisando na ponte, a ponte ruiu. Ele não pôde passar. Ele falou, fazer o quê, né? Aí ele olhou em volta e viu uma árvore bem robusta. Ele falou, é ali mesmo. E ele foi entrar na toca, um raio partiu ao meio. De repente, deu um raio e partiu a árvore ao meio. Ele falou, bom, já era, né? Tombou assim. E aí ele viu um casebre. Logo mais à frente, ele viu um casebre. E aí o casebre falou, bom, vou lá. Bateu na porta. Apareceu o dono da casa bem carrancudo, tinha umas crianças gritando lá dentro, e ele disse, aqui não, pode ir embora. Aí ele olhou em volta e falou, vou fazer o quê, né? E começou a chover forte, ele simplesmente pegou o manto dele, se encolheu e ficou agachado de cócoras no chão até amanhecer. Aí o que ele fez? Ele voltou nos lugares onde ele tinha passado. Na cova, onde as moscas, o enxame veio. Em cima dele era um ninho de serpentes muito venenosas. Então ele se livrou da morte ali. A ponte que rompeu, do lado de lá, aquele algodãozinho branco que ele via, era um pântano de areia movediça. Ele teria morrido afogado. A árvore que o tronco partiu era um covil de lobos. E o casebre foi atacado por salteadores e eles mataram a família inteira. Então, às vezes, a gente faz os nossos pedidos e eles são ouvidos sempre. Ele não foi protegido? Foi protegido. E aí eu vou ler no final da narrativa, neste ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então, eu pergunto no final agora, depois de tudo que a gente falou aqui, qual é a sua fé? Então, eu termino assim, deixando um abraço que aquece a alma e muita paz para vocês.